Bom, pessoal, eu fiz aqui uma lista de perguntas aqui que a gente coletou ao longo do tempo. A gente fez um vídeo, a Marina escreveu um roteiro, acho que no ano, foi esse ano, né? A gente tem um vídeo sobre se adoçantes em geral fazem mal, a gente explicou tudo. Mas naquela época a gente não tinha essa clareza toda dessa decisão da OMS. Então essa decisão de colocar o aspartame como possivelmente cancerígeno gerou muito rebuliço nas redes sociais e com razão, né? A gente fica preocupado de ter um produto que é extremamente consumido como possivelmente cancerígeno. Mas eu queria falar que principalmente eu vou perguntar para a Marina primeiro, para explicar para as pessoas o que é o aspartame e em que produtos ele está, porque a gente acha que é só o adoçante, mas tem muito produto que tem aspartame, né, Marina? Isso aí. Então, o aspartame, ele é um adoçante sintético e no vídeo de adoçantes que a gente tem aqui do canal, o início dele é contando um pouquinho da diferença entre adoçante natural, que é aquele que é derivado de algum produto que já existe na natureza, e adoçante sintético, que é aquele que é uma molécula sintética feita em laboratório. E eu até conto a gente conta, né, no roteiro algumas histórias engraçadas de como são descobertos esses adoçantes sintéticos. Então, o ciclamato, por exemplo, que é outro adoçante sintético, ele é um adoçante que foi descoberto no laboratório, enquanto um pesquisador estava fumando no laboratório, um negócio que super não tem como acontecer, e sentiu um gosto doce no cigarro dele, porque ele tinha apoiado na bancada, e aí descobriu esse composto que era o ciclamato, que é um adoçante utilizado até hoje. Então, o aspartame, ele não tem uma história de uma origem legal, divertida, pelo menos até onde eu saiba, até porque muitas histórias, às vezes, vai um diz que me diz que a gente não sabe de onde que veio, mas em relação ao aspartame, ele foi descoberto e é utilizado há muito tempo, desde a década de 60, mais ou menos. E ele é um adoçante que, basicamente, assim, ele não é um adoçante que não é calórico. Ele tem caloria, né? Só que ele tem um poder de adoçar que ele é muito maior do que o do açúcar, então ele estimula nossas papilas gustativas de uma forma que a gente sente o gosto doce muito mais intenso do que o açúcar, e aí acaba que mesmo ele tendo uma certa quantidade de calorias, a gente precisa usar tão pouquinho que, em comparação ao açúcar, ele é muito mais baixo em calorias. Então, ele é um adoçante sintético que, na quantidade que a gente coloca nos alimentos, ele praticamente não tem caloria ou tem muito menos caloria do que o açúcar que a gente utiliza, o açúcar de mesa, açúcar branco, açúcar mascavo, enfim. Também tem vídeo sobre açúcares no canal, mas De que... tudo. Tem vídeo de tudo. Tudo vocês vão depois pesquisando lá. O que não tem, vocês comentam que a gente fica de olho para fazer. Então, esse é o aspartame. Onde que ele tem? Então, o aspartame em específico, ele é um adoçante que não é tão encontrado na composição daqueles adoçantes de líquidos, assim, que a gente coloca no cafezinho, ou em bebidas líquidas em geral, às vezes em outros preparos, outras receitas. A maior parte desses adoçantes que são líquidos, assim, eles têm ou ciclamato, sacarina ou sucralose. O aspartame, ele é mais comum em produtos industrializados. Tem também ele isolado, né, em líquido ou em sachês, ele pode ser encontrado para ser utilizado para adoçar alimentos e preparos, mas o uso mais comum dele é para adoçar já nos produtos industrializados. Então, às vezes tem gente que diz, mas eu nem uso esse aspartame porque eu compro sucralose, sei lá eu, que é outro adoçante. Tá, mas talvez os produtos industrializados que você consuma tenham o aspartame, né, para adoçar aquele preparo, como, por exemplo, né, acho que o maior exemplo mais conhecido é o refrigerante Coca-Cola. Uhum. Tem aquela marca de adoçante, o pessoal tá perguntando aqui, o Zero Cal. Eu acho que é a marca mais famosa, né? Tem o aspartame, né? O Zero Cal, se eu não me engano, é ciclamato e sacarina. Se eu não me engano, ele não tem o aspartame. Dá pra gente confirmar se eles mudaram a composição, mas se eu não me engano, é ciclamato e sacarina. Tá, tem que conferir mesmo. Se eu não me engano, eles têm uma versão aspartame, até porque, né, essa questão do adoçante, ele tem vários anos assim que se discute essa questão do câncer. Então vão surgindo adoçantes alternativos, né, que são mais saudáveis e tudo. E aí eu creio que eles colocaram um aspartame. Tem que até conferir no Google, depois a gente olha. Eles têm vários, eles têm uma coisa que foi bem comum, desculpa te interromper, Lucas, mas uma coisa que foi bem comum é que essa fala que a gente vai falar hoje sobre aspartame, ela surgiu um tempo atrás sobre o ciclamato. Então, de tempos em tempos, um adoçante, especialmente os sintéticos, eles voltam à mídia. E aí as marcas, para se proteger comercialmente, acabam que estão ampliando mais os produtos e fazendo principalmente adoçantes com base em adoçante natural,
que na cabeça do público é mais saudável, então o próprio Zero-Cal, se eu não me engano, eles têm uma linha com eritritol, que é um adoçante natural, então é bem comum disso acontecer, assim, antes um adoçante só tinha uma formulação, agora tem vários, assim, para se proteger. Dá uma polêmica com um, eles têm outra e por aí vai.